Olá, tudo bem? O programa Cidade Real tradicionalmente realiza uma série de entrevistas no mês de dezembro, conversando com as principais autoridades, sobretudo municipais, para que possamos analisar e compreender, sobretudo mediante manifestação daquelas que honrosamente atendem o nosso convite, uma retrospectiva do ano. Sobretudo destacando os principais avanços que cada órgão obteve e aquelas questões que ainda não foram atendidas, sobretudo privilegiando-se o interesse da população, que é quem paga toda esta conta. Portanto, desta maneira, temos a oportunidade de conversar de maneira muito informal com as ditas autoridades, sobretudo ouvindo atentamente um breve relatório do ano que se encerra e também traçando expectativas para o ano que vem. Atenção! 2024 se aproxima e será um ano extremamente importante e me parece que tenso, face às eleições municipais que acontecerão em outubro do próximo ano. E também esta autoridade que aqui comparece também se manifestará acerca deste cenário político eleitoral. Portanto, vale assistir, vale analisar, vale comparar e formar opinião. Aqui, Zuri Maurer, e esta é a edição de número 817 do programa Cidade Real, neste dia 4 de dezembro de 2023. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Móveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Programa Cidade Real, informação com opinião, tratando nesta primeira edição deste mês da nossa tradicional agenda em que temos a oportunidade de conversar e dialogar com as principais autoridades municipais, uma vez que entendemos que residimos e trabalhamos no município. Portanto, precisamos estar atentos e vigilantes às principais questões que nos envolvem. E desta forma, atenção!
Na próxima segunda-feira, conhecido como 11 de dezembro, teremos a presença confirmadíssima de Sua Excelência o Prefeito Municipal Johnny Maicon, que aqui comparecerá prestando importantes esclarecimentos, como nesta ocasião, meu amigo, grande companheiro, figura das mais conhecidas, vereador Max Bill, presidente da Câmara Municipal. Agradecemos muito o atendimento do nosso convite, o seu comparecimento, para, sobretudo, prestar esclarecimentos que a população precisa e, evidentemente, cabe neste momento de final de ano, de reta final de exercício. Seja muito bem-vindo. Muito bem, Zuria, parabéns. Estou olhando aqui, o estúdio ficou lindo, né? A gente gravou logo no início do ano, um estúdio ainda improvisado. Exatamente. E realmente ficou muito bom. A estrutura da TV Zoom, né? A gente percebe que está cada vez melhor e dando uma estrutura de trabalho melhor para vocês. Sem dúvida. Para mim, um grande prazer estar aqui com você, né? Além de ser uma obrigação da gente estar conversando com a imprensa, passando todas as informações da Câmara dos Vereadores, né? Prestei logo no início do ano as minhas expectativas e agora a gente vai poder falar um pouquinho das realizações e tudo que foi realizado na Câmara dos Vereadores. Ótimo, amigo. Antes de avançarmos na nossa pauta, que é uma pauta muito, eu diria, importante, porém descontraída. A nossa forma de conduzir o programa é, sobretudo, dialogando. Mas antes, queremos ouvi-lo atentamente sobre o desempenho do Botafogo de Futebol e Regatas no final desse Campeonato Brasileiro, uma vez que você, além de botafoguense fanático, também é conselheiro do Glorioso. E me parece que você está um pouco constrangido com o desempenho do Botafogo no término desse campeonato. Amigo, o que houve com o time de futebol? Olha, eu não sei o que houve. Eu sei o seguinte, eu tenho andado pela rua e muitas pessoas, né, conversam com a gente, abordam para falar de política, mas hoje abordam mais para falar de Botafogo. É a primeira pergunta que eu recebo. Exatamente. Max, o que aconteceu com o Botafogo? O que está acontecendo? Então, assim, não tem explicação. Eu costumo brincar que é uma coisa cósmica. Não tem explicação. Não tem explicação. Nenhuma incompetência ia fazer uma sequência daquela. Você está ganhando de 3-0 do Palmeiras, de repente 3-1 aos 30 e poucos minutos. Tem um pênalti, você 38 minutos do segundo tempo. Você perde o pênalti e vira para 4-3. Exatamente. Depois 3-1 para o Grêmio, 4-3. 3 jogos deixando empate nos últimos minutos. Então, assim, Bragantino, Santos e Coritiba. Exatamente. É um alinhamento cósmico, não tem explicação. Isso confirma aquela lenda que há coisas que só acontecem com o Botafogo. Eu odeio falar isso. Mas como é que eu vou discordar depois de um ano desse? Não tem como discordar. A gente tem que aceitar a zoação, torcer para o nosso investidor John Texto, né? Fazer um investimento, um aporte maior. Eu acho que a gente é muito passional como torcedor. Agora falando um pouquinho sério. Sem dúvida. Naquele momento do Bruno Lage ali, todo mundo queria que ele saísse. Mas se você percebeu, os jogadores que caíram de produção foram exatamente aqueles que ele estava mexendo. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, deixar os profissionais trabalharem. Eu acho que isso fica de experiência para o próximo ano. E o que é mais trágico é que o Botafogo, que abriu larga vantagem sobre o segundo colocado, chegando a ter 14 pontos sobre o Palmeiras em determinado momento do campeonato, agora vai ter que se contentar com uma vaga na pré-Libertadores. E vai ser só isso. Eu não ganho, só isso? Não ganho Internacional lá. Do jeito que está jogando, 10 jogos sem vitória, o astral lá embaixo, né? A última declaração do Diego Costa, acho que vai dar uma mexida ali no elenco. Exatamente. Então não acredito que vai ganhar não, vai ficar na pré-Libertadores, aí um ano de frustração. É. Se o ano tivesse começado, né, se não fosse dessa forma, uma pré-Libertadores pro Botafogo, eu estava adequado para o projeto. Exatamente. O projeto era esse. Exatamente. Mas a expectativa que foi criada, né, acaba sendo frustrada. Até isso o Botafogo é estranho. Quando ele bate a meta que foi estabelecida no início do ano, ainda é frustrante. Amigo, eu costumo dizer que a expectativa é a mãe da frustração. Você cria expectativa, que não acontece, você se frustra. E foi o que se abateu sobre a imensa e fanática torcida botafoguense, que compareceu maciçamente nos jogos. Todos os estádios, fora do Rio. Muito empolgada, muito vibrante, na certeza do título que aconteceu em 1995, se não me falha a memória. E uma coisa que não é brincadeira, o Botafogo virou motivo de estudo dos psicólogos, né?
diversos botafoguenses começaram a frequentar psicólogo porque não conseguiram trabalhar isso na cabeça. Não é brincadeira não, isso é verdade. Você ainda não se deitou no divã não, não, né? Eu não. Então não. Tá bom. A política já me dá bastante blindagem. Então vamos voltar à pauta da política. E aí, Max, nós temos observado, sobretudo, além dos aspectos que envolvem os trabalhos da Câmara, que você, na condição de ser o presidente, no primeiro ano do seu mandato, sim, evidentemente, né, tem se empenhado bastante no quesito transparência. Sim. Você tem tido uma administração bastante austera, bastante severa, apurando as irregularidades. E me parece que essa transparência vem sendo avaliada, apurada e reconhecida por órgãos que justamente monitoram a transparência de órgãos públicos. É assim mesmo que está acontecendo? É verdade, né? Quando a gente assumiu a gestão, sempre comuniquei a vocês da imprensa que a gente queria esse contato, esse diálogo direto. Para isso você precisa ser transparente, né? Tem que passar tudo o que está acontecendo na Casa Legislativa, a forma que você tem de gestão, os contratos, né? Salário dos servidores, comissionados, uma série de informações que a população precisa ter acesso. Então, assim, uma das primeiras medidas foi a criação de uma comissão interna nossa de transparência. A gente olhar todos os nossos dados, avaliar o nosso site, as nossas plataformas de informação, para que a gente pudesse fornecer a maior quantidade possível de informação. Isso gerou um grande resultado. A Atricom, que é a Associação Nacional dos Tribunais de Contas, avaliou 8.000 órgãos no Brasil inteiro, seja Poder Legislativo, Poder Executivo, Ministério Público, os próprios tribunais de contas também foram avaliados, e a Câmara dos Vereadores de Nova Friburgo teve um resultado muito impactante. A gente ficou em primeiro lugar da região serrana, então assim, é o órgão mais transparente da região serrana. Primeiro lugar, comparando com prefeituras, com outras câmaras, a gente está em primeiro lugar. É a terceira Câmara no Estado do Rio, e é o 8º órgão no Estado do Rio com maior transparência. Sensacional. É assim, um resultado que a gente... Primeiro ficou agradecimento a essa comissão, que foi conduzida pelo Carlos Renato, que é do nosso RH, e aí teve a participação da Fernanda, do Vinícius Gastim, tá me faltando uma pessoa da comissão. Glauco, Fernanda, comentei, né? Glauco. Então eles fizeram toda essa avaliação, deram a maior quantidade de transparência possível. Alguns pontos ainda ficaram para trás, mas que a gente já está trabalhando para o próximo ano. Eles têm feito um trabalho muito profissional. Foi feita uma avaliação de onde a gente acertou, onde a gente errou, buscando aumentar ainda mais o nível de transparência. Mas só como exemplo, a média nacional de transparência é de 58%. Eles fazem alguns critérios... Um ranking. Um ranking que vai atribuindo essa porcentagem. A Câmara de Vereadores já teve 82,6%. Né? Ela bateu 90% nos índices essenciais, que são índices que eles determinam que são essenciais para conseguir disputar a transparência. Então, assim, hoje a gente tem um nível elevado de transparência, mas ainda podemos buscar mais um pouquinho e a gente quer ampliar isso para o próximo ano. Sem dúvida, Max. E com a experiência adquirida durante praticamente um ano, uma vez que você foi eleito no início deste ano e inclusive esteve aqui conosco traçando suas expectativas para esse ano, quais aquelas questões que você entende que precisam ser solucionadas, precisam ser tratadas com mais detalhes, precisam ser resolvidas para o próximo ano, uma vez que você ainda tem um ano à frente da Câmara Municipal? Muito bem, assim, tudo é a experiência que a gente vai passando, né? Eu acho que hoje, o presidente Max de hoje, ele já é melhor do que aquele que começou. Principalmente no que se relaciona à condução da sessão, né? Eu tenho um perfil muito democrático, eu evito fazer qualquer tipo de interferência na fala do vereador. Eu diria até bastante democrático. Exato. Eu particularmente, se você me permite, eu não Claro. teria a paciência que você tem com determinados vereadores, sobretudo quando estão ocupando a tribuna Laura Milheiro de Freitas. Me incomoda, sobretudo, o desprezo pelo rito do cargo. Certo. Aconteceram determinadas questões durante este ano, determinados procedimentos e pronunciamentos que faltaram com o decoro parlamentar. Mas você conseguiu contornar. Muito bem. Então, mas essa é uma crítica que eu aceito. Inclusive, decidi melhorar.
aquele início de ano, as coisas foram acontecendo, realmente o tom subiu demais, né? Se perdeu um pouco, cheguei a chamar a atenção algumas vezes, mas acho que precisava de uma medida mais enérgica. Isso é uma autocrítica que a gente faz, né? Estamos aprendendo. Sim. E talvez, assim, deve ter sido por meado do mês de setembro, eu convoquei uma reunião com os vereadores, sentei e passei que não estava bacana. A gente escuta isso da população, né? A gente andando na rua, não é o nível do debate que as pessoas querem acompanhar. Sem dúvida. E então a gente fez um ajuste, acho que já melhorou. Ainda tem que fazer alguns ajustezinhos, né? Mas eu costumo dizer, Yuri, que as qualidades e os defeitos, às vezes é bom que eles apareçam, porque a própria população ela possa fazer essa avaliação. Por isso que a minha intervenção tenta ser o menos possível. Evidente, o decoro ele tem que ser respeitado. Mas essa atuação do parlamentar, é bom que tudo apareça, tanto seja para o lado bom, para o lado ruim, porque na verdade quem vai estar fazendo essa avaliação no futuro é a população. Sem dúvida. Mas logicamente que você deve enfrentar algumas resistências internas. Sim. Imagino que diante dos interesses dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras também, por vezes você deve ter dificuldade em assumir o controle, porque, na realidade, amigo, estamos na véspera de uma eleição municipal e que todos têm as suas pretensões. Então, imagino que você, por vezes, tenha que chamar o feito à ordem de maneira mais rígida. O que no começo do mandato percebia-se claramente que você tinha essa dificuldade. Recém-chegado, eleito pela primeira vez, de imediato já assumindo a presidência da Câmara, poderia causar, como causava, alguma inibição. Mas agora você me parece que vem adquirindo experiência e tomando as medidas que têm que ser tomadas, interrompendo inclusive a fala mais agressiva de alguns vereadores. Isso te causa algum embaraço depois, junto a esses vereadores? Zuri, acho que a sua avaliação foi perfeita. Como a gente disse aqui no início, né, a gente vai amadurecendo, aprendendo e tendo controle e até o respeito dos vereadores. Não causou, sendo muito sincero. Às vezes que eu precisei fazer alguma intervenção, já dei resposta aos vereadores no meu momento de fala na tribuna, de situações que eu não gostei. Acho que tem hora que falta muita maturidade, né? Se a gente tivesse a maturidade política correta, de todos os parlamentares, e aí eu não estou falando só dos nossos parlamentares, não, de maneira geral na política. Sem dúvida. Às vezes as pessoas elas se pegam muito em algumas convicções e não pensam na consequência dos seus atos. Então, não tem me gerado nenhum tipo de problema, não. Pelo contrário, eu acho que hoje a gente tem uma presidência mais respeitada. Toda vez que eu preciso fazer uma intervenção, os vereadores sabem que é pelo bem, pela condução da nossa sessão, para manter o nosso regimento interno intacto. Então, tem sido conduzido de maneira muito tranquila. O que você falou, está chegando a eleição, o clima está quente. Eu sei que eu fui eleito por isso, fui escolhido pelos vereadores por isso, porque consigo dialogar com os vereadores de base da mesma forma de oposição. Acho que eu tenho feito uma presidência bem transparente e isenta. Então, acho que dentro do limite a gente tem conseguido esse respeito. E também você adotou uma postura muito interessante de manter contatos frequentes com a imprensa, organizando encontros na Câmara Municipal com todos os veículos de comunicação da cidade para também dar ciências dos principais avanços. Isso é fundamental, porque com a informação você forma opinião, toma conhecimento, o que anteriormente não se tinha tanta facilidade. As informações circulavam de maneira mais restrita, de maneira mais contida. Direcionadas, né? Direcionadas também. E você agora adotou uma postura de comunicação muitíssimo interessante. Certamente também sob a coordenação de Vinícius Gastim. Verdade. Outro desesperado botafoguense. Mas já falamos desse item de Temos pauta. alguns lá na Câmara. Mas essa postura de transparência com a imprensa, porque são os veículos que repercutem as notícias, foi bastante estratégica. Verdade. E foi exatamente uma estratégia nossa. Eu vou tirar como exemplo a nossa entrevista aqui. Assim que ela foi publicada, eu recebi diversas mensagens. Pô, Max, ficou muito bacana a entrevista lá, esclarecedora. Então, assim,
E isso você multiplicando pelos diversos órgãos de imprensa que a gente tem aqui, a gente alcança a população. Sem dúvida. E o que a gente tem percebido? Eu estou pedindo para casa fazer essa avaliação. Uma maior participação popular. Esse é o nosso grande objetivo. A gente sentia as sessões muito vazias. Eu sei que a gente tinha acabado de sair de um momento de pandemia, algumas pessoas ainda tinham algumas reservas, mas a gente percebe que esse ano teve um aumento significativo da participação popular nas sessões. Seja para pressionar os vereadores, o que é normal, é da democracia, e quem está na vida pública tem que aceitar isso. Tem que estar preparado para isso. Preparado e entender que se aquelas pessoas estão ali protestando de alguma forma, né, existe algum motivo que a gente deve estar atento. Então, assim, isso tem trazido felicidade, alegria para a gente. Os vereadores adoram quando a gente tem aquela sessão cheia, que tem os debates de bom nível. Sem dúvida. E existe essa participação popular. Agora, entre os temas polêmicos que foram tratados esse ano na Câmara Municipal, tem um determinado item que eu quero ouvi-lo, como também a nossa expressiva e maciça audiência, que é o transporte coletivo. Me recordo, caríssimo vereador, que no dia 25 de maio houve uma audiência pública interminável acerca dessa questão, que avançou pela madrugada. E naquela ocasião, os vereadores solicitaram uma dilação do prazo para uma determinada votação no que se referia à autorização para o Poder Executivo avançar no processo. O que aconteceu no dia 30 de maio, em que, por unanimidade, salvo algum engano, os senhores vereadores aprovaram essa autorização para que o Poder Executivo avançasse no processo, mas sem ter conhecimento do projeto, que tem se mostrado bastante preocupante face às mudanças profundas que acontecerão no transporte coletivo municipal, conforme recentemente o gerente operacional da Nova-FAOL, Josimar Tardem, aqui detalhou no nosso programa. Mas foi uma votação meio cara crachá, amigo, se você me permite a avaliação. Isso preocupa a Câmara Municipal em ser, aliada ou conivente com todo esse processo que, por enquanto, está, de certa maneira, provocando muita preocupação na sociedade que já tomou conhecimento do escopo do que está sendo pretendido, sobretudo órgãos e representações da sociedade civil organizada. Naquele momento, não deveria ter sido adotada uma postura mais prudente e cautelosa, de maneira que os vereadores conhecessem o projeto para depois autorizar, e houve uma inversão. E pode ser que isso caia na conta dos senhores vereadores. Muito bem, então vou tentar te explicar tecnicamente o que aconteceu. Por favor. Na verdade, esses critérios de como vai ser feita a licitação, de como vai acontecer, é uma atribuição do Poder Executivo. Cabe a gente a fiscalização, tendo em vista a representação que o vereador tem. Costumo dizer que o vereador é o político mais próximo. A gente sabe que aquele que está aqui conversando no bar, que está aqui conversando na igreja, que está próximo da população entendendo essas demandas. Isso a gente recebe muito. Aquela autorização específica era uma autorização para permitir a concessão. Ela não estabelecia ali quais seriam os critérios. A prefeitura precisava disso. E algumas cláusulas foram alteradas. Salvo engano, prazo de concessão, coisas específicas que eles necessitavam, mas não era o edital em si, o que determinava as condições. Então a Câmara dos Vereadores, ela somente naquele dia aprovou essa concessão, a possibilidade de concessão com algumas novas regras que a Prefeitura entendeu que dificultou a última licitação que deu deserto. Então foram alguns critérios que eles estabeleceram. Com relação ao edital, aí sim, aí entra um novo momento da atuação do parlamentar. Através das audiências públicas, pode convocar a audiência pública, conversar, entender o edital para convencer o Poder Executivo a realizar isso. Mas bom dizer que é uma competência do Poder Executivo. É a mesma coisa eu, na Câmara dos Vereadores, determinar uma licitação e o prefeito tentar intervir na forma que eu queira fazer. Evidentemente que eu falei, existe uma pressão política, o vereador ele tem essa capacidade, então pode ter certeza que a gente está atento a esse edital. Pois é, nessa vertente, amigo, existe a pretensão da Câmara Municipal
mesmo que seja através da sua comissão de serviços concedidos, Sim. que tem a presidência do vereador José Sebastião Rabelo, conhecido pela alcunha carinhosa de Zezinho do Caminhão, ilustre tricolor, importante, eu fui presidente da Comissão da Mobilidade Urbana também. É bom estar intervindo. Salvo engano, é vereador Mike Queiroz, né? Acho que é vereador Mike Queiroz, salvo engano. Exato. Né? Ou seja, existe a pretensão da Câmara acompanhar o processo, mesmo tendo concedido essa autorização, que você tecnicamente explicou, mas, estabelecidas as regras do jogo, é pretensão da Câmara Municipal acompanhar e fiscalizar todo o processo? Claro que sim, não tenho dúvida. Até pelo perfil dos dois parlamentares, né? Das duas comissões. Seja Zezinho do Caminhão, lá de serviços concedidos, que é um vereador, um parlamentar muito ativo. Combativo. Essas questões ele não deixa passar. Então, assim, não tenho dúvida pelo perfil dele. E também o vereador Mike Queiroz na Comissão de Mobilidade Urbana. É um vereador de oposição, né, que está sempre atento aos atos do Poder Executivo, cobra com mais veemência, que faz parte por ser um vereador de oposição, então não tenho dúvida disso. Ou seja, a Câmara Municipal não está ignorando o processo. Não, de maneira alguma. Eu só quero agora, você falou sobre Zezinho do Caminhão, salvo engano, essa comissão mudou, não é a vereadora Priscila Pita, não. Pode ser que seja. Eu vou levantar isso, depois eu te passo para confirmar essa informação. No intervalo vamos apurar essa informação, evidentemente. Agora, abordando um aspecto mais preocupante, uma vez que essas questões relacionadas à saúde pública vêm sendo tratadas continuamente na Câmara Municipal. E você percebe algum avanço nas soluções que precisam ser adotadas na saúde pública? Porque é um tema, amigo, que faz parte da pauta permanente da Câmara Municipal. Os senhores vereadores estão sempre se manifestando, promovendo denúncias, relatando fatos que eles apuram mediante as suas fiscalizações. Ou seja, é um assunto que me parece interminável, né? E passa pela Câmara Municipal também. Verdade, tirou a palavra da minha boca. Um assunto interminável. Né? Você que acompanha a política há muito tempo, todos os governos a gente teve problema na saúde. Sem dúvida. Sempre, né, denúncias. O que eu acho? Você hoje querer colocar a culpa apenas na secretária de saúde, que é a Nicole, ou querer colocar a culpa no prefeito. Eu acho que a gente precisa alterar esse modelo de gestão. Acho que esse modelo de gestão está falido. A gente precisa terceirizar, mas é uma terceirização certa e correta, alguns setores do hospital. Entender que esse hospital hoje é um hospital regional. Nós temos que começar a trabalhar isso junto ao Poder Executivo Estadual. A gente já tem diversos municípios, e essa é a grande verdade aqui. Né? Quando são grandes problemas, grandes cirurgias, quem faz é o Hospital Municipal Raul Sertã. Então a gente precisa encarar dessa forma. Alguns avanços tiveram, como o início da informatização, que eu sempre cobrei isso. Eu acho que o dia que a gente tiver todo o Raul Sertã, toda a saúde e mais, toda a prefeitura informatizada, a gente vai ganhar muito em gestão. Não existe gestão sem controle. Sem dúvida. Né? E o que a gente percebe na gestão pública é uma falta de controle total. Então, acho que a gente caminhando para a informatização, tendo o controle dessa gestão, vai melhorar muito. Eu acho que o modelo está falido, isso aí acho que ninguém tem dúvida. Concordo plenamente contigo. A gente tem que pegar, sentar e pensar isso de maneira séria. E também, Max, os médicos, uma vez que estamos tratando do setor de saúde, eles já nos ensinam que você só consegue tratar o que você conhece. Não obstante, em qualquer consulta médica, primeiro pedido do profissional é um exame, qualquer que seja, porque ele diagnostica o problema para depois tratá-lo. E essa observação é bastante oportuna, ou seja, este modelo está falido. Enquanto continuar dessa forma, continuaremos acompanhando o sofrimento da população, até porque também, conforme eu digo, quem tem dor tem pressa. É verdade. E o Hospital Raul Sertã, de direito ele é municipal, mas de fato ele é regional. Isso. Atende Nova Friburgo, mais 13 municípios no seu entorno. E por fazer parte do SUS não pode se recusar a esse atendimento. Então, me parece que seria uma evolução, concordando contigo, que houvesse uma estadualização do Hospital Raul Sertã, com investimentos, com melhor dotação orçamentária, com equipamentos, com tecnologia, para continuar atendendo, porque
Os zelosos e dedicados funcionários do Hospital Raul Sertã, amigo, operam verdadeiros milagres. Falta escassez, por vezes, de medicamentos básicos. E talvez a Câmara Municipal pudesse se empenhar nessas tratativas, considerando que o governador Cláudio Castro ele tem sido muito generoso com Nova Friburgo, não é verdade? Tem direcionado recursos, tem comparecido, visitando a cidade. Talvez fosse um bom momento para tentar reivindicar essa proposta que já é bastante, eu diria, desejada por toda a população. Verdade, Uri. O governador teve, recentemente aqui na cidade, a gente teve a oportunidade de conversar. Costumo dizer que o governador deixa a porta dele aberta para Nova Friburgo, pela grande quantidade de obras realizadas, e também coloquei a porta da Câmara à disposição do governador para que a gente possa desenvolver ainda mais Nova Friburgo. Eu acho que dentro dessa avaliação e diagnóstica que a gente precisa fazer é da própria estrutura física do Raul Sertã. Será que aquele prédio é o prédio adequado? Talvez, ainda que vai demorar mais um pouco, a gente não precisa de um novo espaço, um espaço mais moderno. Sem dúvida. Mais aconchegante. Vamos falar a verdade, a gente frequenta o Raul Sertã, tem alguns setores do Raul Sertã que só de você entrar você já se sente mal. Um local que o paciente tem que entrar e tem que se sentir acolhido, naquele momento de fragilidade, talvez em determinados setores essa fragilidade vai até aumentar. Então, assim, não tenho dúvida que essa é uma avaliação que precisa ser feita. Não é uma solução para curto prazo, mas eu acho que as soluções de longo prazo elas precisam de decisões nesse momento. Então, acho que o caminho é esse. A gente precisa de uma grande avaliação, uma grande mudança de modelo de gestão. Fora isso, vai melhorar um pouquinho, vai piorar um pouquinho, mas a média continua. A verdade é que quem acompanha o Hospital Raul Sertã, ele realiza ali muitas operações, ele salva muitas vidas. É um hospital referência, mas ainda tem muitos problemas. Chegou no seu limite. Chegou no seu limite. Agora, presidente, o prefeito municipal está concluindo o seu 3º ano de mandato. E, atenção, Sua Excelência, o prefeito municipal, Johnny Maicon, estará conosco nas 2 próximas edições, no dia 11 e 18 de dezembro, também trazendo esclarecimentos acerca de sua gestão. E, dessa forma, qual a sua avaliação do mandato do prefeito Johnny Maicon, que tinha uma postura muito firme, muito severa quando vereador, sempre cobrando as atitudes e arguindo as decisões da administração anterior, e agora está na condição de vidraça, evidentemente. Mas, durante esse período, ele pôde imprimir o seu modo de gestão à administração pública municipal. Qual a avaliação, sobretudo, do vereador Max Bill da gestão do prefeito Johnny Maicon? Muito bem. Para falar sobre essa avaliação, acho que eu vou voltar na questão da maturidade política. Todos sabem que eu tenho uma excelente relação com o prefeito Johnny Maicon, sou considerado um vereador de base e a maturidade política ela pede isso. Você ser vereador de oposição e só criticar não está certo. Sem dúvida. Você tem que também fazer a avaliação daquilo que está funcionando aqui, daquilo que está correto. E você ser vereador de base e só elogiar também demonstra incoerência, Você pode ser parceiro, você pode construir junto, mas também deve criticar naquilo que deve ser corrigido. Eu acho que o governo de Johnny Maicon tem uma boa avaliação, até pelo que eu sinto nas ruas, A gente escuta mais elogios do que críticas, mas também temos críticas. Então, assim, hoje o governo precisa acertar alguns pontos. Eu acho que se fizer esses pequenos ajustes para o final dessa reta final de eleição, o Johnny Maicon tem tudo para ser reeleito. Ele tem carisma, é um rapaz muito sério. Acho que isso foi o principal motivo de ter me aproximado do prefeito. É uma pessoa correta, trabalhadora. Você chega lá 10 horas da noite, 11 horas da noite, às vezes o gabinete está aceso e ele está ali trabalhando e se dedicando à cidade. Você olha de domingo a domingo. Eu até falo com o Johnny, você tem que descansar também, porque senão você não vai aguentar esse pique, não. A vida nós precisamos de equilíbrio. Sem dúvida. Você tem o esforço de se dedicar ao trabalho, mas também tem que ser um momento de lazer para você recarregar suas energias e voltar com tudo. Mas ele não quer nem saber, trabalha direto.
Então, assim, a minha avaliação é boa. Eu acho que eu vou citar um ponto, por exemplo, que eu acho que o prefeito precisa corrigir. A relação com a Guarda Municipal. Né? Eu sou da Segurança Pública, Exato. Reconheço a Guarda Municipal como um órgão de segurança pública e essa relação não tem sido bacana. Né? Existe uma dificuldade de diálogo entre a Guarda e o prefeito e a Guarda, e que eu estou tentando ajudar nesse sentido. Acho que a gente precisa valorizar mais a nossa Guarda Municipal. Existe uma legislação que deve ser respeitada, né? Eles têm atribuições que devem ser respeitadas. Então, assim, por exemplo, um desses pontos. Falando da minha independência com relação ao governo, e aí já na presidência, recentemente nós tivemos o pedido de CPI da questão do concurso público. Exatamente. Né? Não, na verdade não, o concurso público foi outra coisa. A CPI do piso da enfermagem. Do piso da enfermagem, exatamente. Se eu fizesse uma avaliação ali apenas técnica, eu poderia ir para os dois lados. Eu tinha justificativo para não admitir a CPI e tinha, forçando a barra ali, dava para admitir a CPI. E aí é o momento que eu tenho que avaliar também, que eu tenho que dar condições dos meus vereadores trabalharem. Existem vereadores de oposição e de situação que assinaram a CPI, que tinham desejo de participar da CPI como membro. Então, naquele momento, eu decidi aceitar. Isso demonstra a imparcialidade do Poder Legislativo com relação ao Executivo, apesar da parceria, da harmonia, que acho que é um ponto que contribui muito para o desenvolvimento de Nova Friburgo. Então, é nesse sentido. E assim, eu acho que hoje o governo tem uma boa avaliação, mas precisa realizar alguns ajustes. Ou seja, as relações entre os poderes são harmônicas e independentes entre si, conforme prevê a Constituição? Perfeito, acho que sim. E isso parte muito também do prefeito, né? Da relação que a gente estabelece, que é uma relação clara, transparente. Até na vinda do governador eu tive a oportunidade de falar isso. Hoje a gente tem em Friburgo um ambiente favorável, um ambiente político favorável, né? Para o desenvolvimento da cidade. Até tentando atrair investimentos do governador. Sem dúvida. Né? Mas isso não quer dizer que a gente vai concordar com tudo e vai baixar a cabeça com certamente, tudo. Certamente. Eu tenho certeza que o prefeito deve ter ficado chateado quando eu admiti a CPI, e eu também já fiquei chateado com alguns atos dele. E isso faz parte da democracia e o respeito pela visão de gestão de cada um. Sem dúvida. Muito bem. No próximo bloco, continuaremos essa conversa muito descontraída, informal, com o vereador Max Bill, presidente da Câmara Municipal e sofrido botafoguense. Eu peço, inclusive, vênia dele, mas eu não consigo me conter face ao ineditismo desta campanha patética e pífia do glorioso, de quem eu tenho grande admiração e conheço inúmeros torcedores que estão passando por momentos de sofrimento. Mas passa. Ano que vem tudo se inicia novamente. Quando trataremos de um item de pauta extremamente importante, qual seja o período político eleitoral. Teremos novidades, teremos muitos candidatos. Sua Excelência colocará seu nome novamente à disposição do partido, que institucionalmente é uma maneira bastante polida de se colocar na fila dos candidatos. O próprio vereador será candidato à reeleição ou pretende alçar outros voos, ou pretende lançar seu nome para futuras eleições? Esta e outras questões trataremos daqui a pouco no retorno do nosso intervalo. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho.
Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Imóveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Olá, bem-vindos todos vocês ao sofá do Opinião Pública. Eu, particularmente, estava morrendo de saudade de todos vocês. Estava com saudade de oferecer esse contraditório, essa transparência, trazer à baila assuntos importantes, assuntos que dizem respeito à nossa sociedade friburguense, à nossa alma, ao nosso coração e à nossa família. Esse é o nosso Opinião Pública, oferecendo sempre o raciocínio contraditório. Hoje vamos falar sobre a banalização da violência no trânsito de Nova Friburgo. Estamos nos aproximando de Natal, Réveillon, confraternizações, férias escolares, e com isso aumenta o alerta. Por favor, não bebam, não cometam embriaguez ao volante. Não é porque você acha que o seu organismo tolera um cálice, uma long neck, 2 tulipas de cerveja, que você pode se dar o direito de dirigir. É crime. É crime, você pode acabar tirando a vida de um inocente, não só a sua. Mesmo quem não tem carro, mesmo quem não dirige, está correndo risco com você tomando essa atitude inconsequente e arrogante. Vale dizer que, apesar das mulheres serem consideradas perigo constante, se analisarmos as apólices de seguro, nós iremos verificar que as mulheres elas possuem desconto na contratação do seguro do veículo automotor. As mulheres são as que matam menos na direção do veículo automotor. E se pararmos para compulsar os autos dos processos judiciais dos crimes brasileiros do trânsito, nós veremos que a grande esmagadora maioria é de homens sentados nos bancos dos réus. Então, talvez a reflexão seja no sentido da elevada autoestima construída por esse senso comum completamente enganado, completamente leviano, que dá ao homem esse título de herói e de motorista impecável. Nós todos temos que combater esse tipo de conduta. Não só com lei seca, mas divulgando e falando dos riscos e dos perigos de perdermos pessoas com essa banalização da violência no trânsito. É muito importante que a gente enxergue que ali está um dos perigos maiores da sociedade e de Nova Friburgo. Muitos óbitos ocorreram em 2023 e agora, com a aproximação das férias e de todo mundo confraternizando e bebendo, fica aí mais uma vez esse alerta. Essa é a nossa opinião, que é pública, baseada em estudos, estatísticas e no bom senso. Fica aqui o alerta e a ideia do bom debate a ser seguido.
Até semana que vem. O quadro Opinião Pública tem a autoria intelectual de doutora Aline Freitas Spinelli, advogada criminalista e professora de Direito Penal, e evidentemente a chancela do programa Cidade Real. Até porque a inteligente, competente, bela e encantadora doutora Aline, registre-se, e me parece que o convidado concorda com essa minha afirmação, propõe o contraditório. O contraditório incomoda, mas é saudável e democrático, até porque, por vezes, afasta as ditas autoridades das suas zonas de conforto. Precisamos sempre propor o contraditório a você, para que você analise, compare e forme opinião. Queridíssima Aline, seja muito bem-vinda ao programa Cidade Real, nesta nova retomada do quadro Opinião. Presidente, quais são as outras questões que Sua Excelência destacaria no decorrer deste ano como tendo sido conquistas da Câmara Municipal? Bem, acho que a principal conquista nossa, que acho que fica registrada na Câmara dos Vereadores, é a boa relação com os servidores. A gente estabeleceu uma gestão humanizada, conforme tinha comentado com você, que seria a minha ideia, de aproximação com os servidores, de valorização, de ouvir os servidores nas demais áreas da Câmara dos Vereadores, como, por exemplo, a gente está fazendo uma outra conquista que a gente vai fazer, que é a nossa reforma administrativa. A gente pretende qualificar alguns cargos da Câmara dos Vereadores, cargos comissionados, aumentar o nível de escolaridade, para que a gente tenha uma entrega de um serviço melhor. E eu tenho percebido essa ampla dedicação deles, tanto nas comissões de transparência, que a gente comentou, na comissão da reforma administrativa, a entrega no dia a dia. Os servidores não têm medido esforços para entregar um bom serviço. Então, acho que isso assim é uma conquista bacana. Na última sexta-feira a gente teve a nossa confraternização e a gente percebeu ali um clima leve, um clima de agradecimento. Então, assim, acho que de forma geral a gente tem conseguido trazer os servidores, tanto os efetivos quanto os comissionados, para contribuir aí com a gestão. Existe previsão de algum concurso público para preencher vagas e cargos na Câmara Municipal? Existe sim. Nós temos uma comissão já tratando disso, que está fazendo o levantamento das áreas que nós vamos necessitar. Se Deus quiser, antes do período, né? Existe um período eleitoral que não pode ser realizado. Exato. Antes desse período a gente vai estar lançando o nosso concurso público. E visa isso também, melhorar nossos quadros. A gente hoje tem algumas carências pontuais, né? Mas ainda tem para a gente melhorar a nossa qualidade. E também já avançando na sua manifestação, quais são aquelas questões que serão prioridade no próximo ano? Ou seja, expectativas da Câmara Municipal através da sua presidência para o próximo ano. Maravilha. Acho que primeiro a gente conseguir melhorar aquilo que a gente tem feito. Transparência, a gente vai evoluir muito pelo diagnóstico feito pela nossa equipe. A gente vai entregar um nível ainda maior de transparência. A gente quer estar no topo aí do Brasil e do Estado. A gente deu início ao nosso processo de digitalização. A gente quer digitalizar todos os nossos processos, como eu falei, controle. Excelente. Então a gente precisa ter nossos processos digitalizados, seja pela questão ambiental, evitar, né, o gasto de papel exagerado, mas também que a gente tenha controle e faça consulta. Então isso já está bem adiantado e a gente pretende finalizar já no próximo ano. Acho que já vai ser um grande legado que a gente vai conseguir deixar para o próximo ano. Um projeto que a gente retornou, um projeto que eu sou apaixonado, é o Câmara Jovem. Né? Você reúne diversas escolas do município e aquela escola fica envolvida para eleger o seu vereador. Depois esse vereador eleito ele participa de diversas sessões na Câmara dos Vereadores, conhece a nossa estrutura, conhece as nossas atribuições, faz projeto de lei. A Câmara fica lotada. É uma coisa linda, né? Você perceber a participação desse jovem. E nessa última sessão que teve agora recentemente, e eles falaram exatamente o que a gente queria ouvir, que eles perderam uma série de preconceitos, que eles entenderam como funciona o poder legislativo e que saíram com um olhar diferente antes daquele projeto. Então a gente vai fortalecer esse projeto. Estava conversando com a vereadora Maiara e com o nosso servidor Rico, que está à frente desse projeto. A gente quer ampliar o investimento nele e
dar mais afazeres para esses nossos vereadores mirins. Excelente. Agora, como ampliar essa mesma quebra de preconceito junto, digamos, aos eleitores? O próprio presidente citou no bloco anterior que, por vezes, as sessões se encontravam absolutamente desertas, salvo pela presença de suas excelências que, por dever de ofício, evidentemente, comparecem nas sessões. Como vencer essa resistência do eleitor, do cidadão, em relação à Câmara Municipal, de maneira que ele se torne mais participativo, mais ativo, que compareça naquelas sessões do seu interesse, enfim, para estreitar esse contato entre as partes? Isso depende de um conjunto de ações, né? Isso não é feito da noite para o dia, mas é um processo que a gente acha que já iniciou. A primeira parte desse processo, a primeira ação que a gente tomou foi a criação da nossa logomarca independente, né? Da nossa identidade visual independente. A gente, hoje, quem olha os nossos documentos, percebe que é um documento da Câmara. Ele se diferencia de um documento da Prefeitura. Sem dúvida. A gente quer mostrar que o Poder Legislativo é um e o Poder Executivo é outro. Tem uma identidade visual diferente. Exatamente. A gente fez isso, né? O próprio Caio, que está aqui com a gente no estúdio, contribuiu muito para a realização. Tivemos que acertar algumas situações da legislação, acertamos e agora já começou a rodar a nossa identidade visual. Então esse é o primeiro passo. Olha, isso aqui é Câmara, isso aqui é Prefeitura. Outra coisa é se comunicar bem, a gente saber passar bem as nossas atribuições. O que o Poder Legislativo faz? Ele fiscaliza o Poder Executivo, ele cria legislação, ele tem a parte administrativa, que é o meu caso da presidência, ele tem a parte julgadora, que é quando a gente julga as contas do prefeito, uma situação de admissibilidade de impeachment, uma série de situações. E muitas vezes as pessoas associam o vereador, o buraco, a capina, a falta de remédio do Hospital Raul Sertão, acho que a culpa é dele. Iluminação. Max, coloca aqui a lâmpada aqui. Eu não coloco nada, quem coloca, né, é a Secretaria de Serviço Público. O que a gente faz como poder fiscalizador, caminhar os secretários, apontar os defeitos, até com forma de contribuir com o Poder Executivo para saber onde que precisa melhorar. Então é importante a gente passar isso para a população. Sem dúvida. Para que ele tenha um entendimento do parlamento. Se bem que é importante ressaltar também que todas as sessões e audiências são transmitidas pela internet. A comunicação da Câmara divulga rigorosamente a agenda da Câmara e disponibiliza links para que sejam assistidas todas as sessões e audiências públicas. Isso é um avanço. Isso representa conforto, representa comodidade, representa tranquilidade, porque o cidadão pode acompanhar à distância, obviamente, uma vez que hoje é inevitável. Agora, inevitável também, presidente, falarmos do ano eleitoral. Muito bem. Quais são as suas pretensões? Queremos ouvi-lo atentamente. Muito bem. Eu sei que, sendo muito direto, meu nome foi comentado aí para uma vice. Exatamente, né? exatamente. Isso aí rodou no meio político. Falo para vocês hoje que não é a minha intenção. Não é a sua intenção? Não é a minha intenção. Não é. Já estou afirmando aqui para você. Você disse a mesma coisa no começo do ano, hein? Viu? Você está sendo coerente. Eu mantenho. Eu entendo assim que, dentro de uma carreira política, eu pretendo dar outros passos no futuro, mas a Câmara tem me dado muita bagagem, a Câmara tem me ensinado muito. Eu tenho evoluído como político, com um entendimento de política, e eu acho que me faria muito bem mais 4 anos na Câmara de Vereadores, ou mais 2, não sei. Então acho que é importante para mim. E outra coisa, aí vou ser muito sincero para você. Por favor. Eu fui um vereador eleito com 539 votos na última eleição. Acho que foi uma boa votação por tudo que eu representava, por tudo que eu fazia. Né? Uma liderança da torcida do Botafogo. Exatamente. Né? Então até tem que defender o Botafogo aqui. Exatamente. Uma pessoa que tinha uma boa entrada com o movimento cervejeiro, uma pessoa da área de segurança pública, né? Com os relevantes serviços prestados. Né? Exato. Então, assim, meu voto veio disso. Eu não era uma liderança de bairro, um líder comunitário ou um líder de um movimento, não era o meu perfil. Sim. Então, eu acredito que pelo trabalho que a gente entregou, essa é a minha expectativa, a urna é que vai dizer lá na frente. Eu tenho uma chance de aumentar essa votação. Certamente. Na política, e aí, jogando sincero com os nossos
telespectadores, é número. Você precisa de um número. Se eu for um candidato a vice-prefeito, muito provavelmente, se eu for com o Johnny, essa votação vai ser do Johnny. E eu quero ser testado mais uma vez. Quero saber se eu acertei, se eu tive aprovação popular, o quanto que eu cresci, se eu diminuí. Eu quero ser julgado pela urna. Certo. E para saber de que maneira que eu estou me situando nesse momento. Mas isso não acontecerá no próximo pleito, então? Não, como vereador, sim. Como vereador, né? Como vereador. Então, para ficar bem claro, você pretende se recandidatar como vereador, não obstante a oportunidade de seguir com a sua trajetória, mas, sobretudo, conforme você foi muito sincero, de ser avaliado novamente. Perfeito, é isso. É uma atitude corajosa, amigo. Parabéns. Nós temos que ter coragem, não tem jeito, né? Exatamente. Vamos encarar. Acho que, assim, a avaliação nossa é positiva. É difícil a gente falar da gente, né? Sem dúvida. Acho que é uma avaliação positiva, a gente tem trabalhado, tem se entregado, mas a urna é que dá o veredito. A urna é soberana. É soberana. Evidentemente, né? E me parece que o cenário político eleitoral será bastante tenso no próximo ano. As peças já estão começando a ser distribuídas no tabuleiro político eleitoral, conforme ensina o professor Jorge Carvalho, que é uma referência, da política municipal. E sabe muito, né? Como poucos, conhece bastidores e corredores da política municipal. Agora, também não teremos a proliferação de candidatos à prefeitura municipal como houve na eleição anterior. Talvez tenhamos aí 5 ou 6 candidatos que coloquem seus nomes, alguns já estão se lançando como pré-candidatos, o que eu entendo que é melhor para o processo, né? Ou seja, o eleitor ele pode se sentir mais motivado a participar do processo. Quando você tem um portfólio menor, mais reduzido, em que você pode fazer uma seleção mais criteriosa, em detrimento daquela situação que você tinha 16 candidatos naquela ocasião, o que causou decepção para alguns candidatos também, porque houve uma pulverização dos votos, né? E me parece que nesta próxima eleição isso não vai acontecer. Agora, no que se refere à Câmara Municipal, você tem contato permanente com os senhores vereadores? Todos serão candidatos à reeleição? Olha, quem declarou publicamente que não vai ser candidato é o vereador Zezinho do Caminhão. Exatamente, né? Ele tem declarado. Sim, dessa forma. Acho que ele deve reavaliar. Acho um bom quadro, seria uma perda para a Câmara dos Vereadores. Concordo plenamente. Uma pessoa que contribui para o debate, um vereador muito ativo, né? Acho que até comentei na última vez que foi um vereador que eu me aproximei logo no início, me ensinou muita coisa, você chega ali meio perdido, foi um vereador que me ajudou muito. Então, assim, acho que ele deve reavaliar essa decisão dele. E eu acredito que os demais, sim. Sobre se serão reeleitos ou não, acho que no Poder Legislativo, como tem a situação partidária, a gente precisa olhar as nominatas, né? Conferir tecnicamente, olhar as nominatas para saber quem tem chance e quem não tem. Pelo fato de a última eleição foi uma regra eleitoral muito diferente, né? Eu entrei com 539 votos, provavelmente essa eleição eu não consigo entrar. Né? Certamente. Outros vereadores 400, outros com 600. Então, assim, nós temos que crescer muito, esses vereadores que tiveram uma votação menor. A gente precisa ampliar significativamente o nosso alcance com relação aos eleitores. Então, encaro isso como uma dificuldade. A gente, né, tem uma dificuldade extra. Um vereador que já teve 1.200, 1.400 votos, ele já tem um eleitorado, uma base cativa que ele já alcança de alguma forma. Ele pode perder um ou outro, mas ele já alcança uma quantidade de pessoas significativa. Sem dúvida. Então, a gente tem essa dificuldade. Nós temos que trabalhar em dobro. Já falo para os meus pares que tiveram menos votos. E vai ser uma eleição realmente diferente, pela mudança da regra eleitoral. Além disso, nós tivemos uma diminuição de partidos, né? Muitos partidos acabaram se fundindo, um foi unido ao outro, então a gente vai ter menos candidatos dessa vez a vereador. Mas acredito que nós vamos ter uma qualificação também. Acho que algumas pessoas que foram candidatos a prefeito vão recuar e serão candidatos a vereadores. Pessoas que já tiveram passagem pela política, que têm uma votação expressiva, vão tentar, via vereador, conquistar um mandato,
ter representatividade, né? E se oposição ou situação, sem dúvida, ao próximo prefeito. Faz bem ao processo. Muito bem. Presidente, estamos já na reta final, no limite do nosso tempo. Entretanto, por se tratar do mês de dezembro, queremos que o presidente deixe sua mensagem de final de ano para a nossa expressiva e maciça audiência, se reportando àquela câmera. Por favor, queremos ouvi-lo. Muito bem, Zuri. A todos os telespectadores, aos nossos friburguenses, fica uma mensagem de Feliz Natal. Já vou desejar um Feliz Ano Novo, que a gente tenha gratidão por tudo que aconteceu esse ano. Acho que muita coisa boa aconteceu nas nossas vidas. Nós passamos por uma pandemia recentemente e estamos voltando a viver de maneira normal, da maneira que tem que ser vivida, com contato pessoal. Acho que isso é motivo de gratidão. Acho que nossa cidade teve alguns avanços, o Poder Legislativo tem trabalhado, o Poder Executivo tem trabalhado, mas temos muito a conquistar. Então essa é a mensagem para o próximo ano, né? E a gente conta com essa participação popular. Posso dizer que é muito bom ter vocês na Câmara dos Vereadores, acompanhando, mandando mensagem para a nossa ouvidoria. Então acho que a mensagem é nesse sentido. Felicidade para todos nós, que a gente seja abençoado aí por Deus para conduzir os caminhos desse município, e queremos contar com a participação da nossa população. Mais uma vez, amigo, agradecemos a sua presença, a sua deferência, a sua tranquilidade em abordar todos os itens de pauta de maneira muito transparente, muito franca, muito honesta. E isso lhe credencia na presidência da Câmara, que ainda vai tê-lo nessa condição por mais um ano. Muito bom tê-lo conosco, brevemente retornará. Muito bom, muito obrigado, eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Realmente é um prazer, já fiz esse elogio em público, quero reafirmar, é muito fácil estar aqui nesse bate-papo com você, a forma que você conduz, deixa a gente muito à vontade e aí facilita o nosso trabalho. E a gente se diverte também. Muito bom, mas não vamos falar de Botafogo mais não. Concordo plenamente com o seu relato. Encerramos definitivamente aqui os nossos trabalhos, entendendo mais uma vez que levamos até você informação com opinião, para que você avalie, compare, reflita e forme a sua opinião, que ao fim e ao cabo promove a transformação e a evolução que você precisa. Na próximas 2 edições teremos a presença de Sua Excelência o Prefeito Municipal Johnny Maicon, também dialogando conosco. Cuidem-se bem e até a próxima edição.